Olá a todos que acompanham o Jornal Liberal. Eu me chamo Maicon Marte e hoje estamos aqui com o ministro de Cidades, Jader Filho, para uma conversa sobre o protagonismo e vozes amazônicas. Como primeira pergunta, primeiro agradecer a sua presença aqui, mas já começar abrindo esse diálogo com uma primeira pergunta sobre de que maneira a presença de políticos paraenses no governo federal, em especial nos ministérios das cidades e do turismo, tem contribuído para fazer mais investimentos ao Pará e para a Amazônia em especial. Primeiro, eu quero saudar você, Maicon, e a todos os telespectadores, né, também os nossos leitores do Jornal Liberal. Dizer para você que eu acho que é muito importante. Eu acho que o protagonismo que o Pará vem tendo nos últimos anos é um protagonismo que tem se traduzido em desenvolvimento, em recursos, em obras que nós estamos conseguindo trazer a partir dessa parceria com o governo federal do presidente Lula, onde tem dois ministros paraenses, eu e o ministro Celso, onde recursos têm sido carreados em diversas frentes, onde a gente tem conseguido, a partir de recursos do Minha Casa Minha Vida, recursos do PAC. Só para você ter uma ideia, Michael, chegam perto de 6 bilhões de reais de investimentos novos que vão ser feitos. Fora os investimentos que estão já ocorrendo por parte dos nossos ministérios, do nosso ministério, do Ministério das Cidades, aqui no estado do Pará. Então, a gente fica muito feliz que isso esteja acontecendo, porque são obras que vão transformar as nossas cidades, são obras, as nossas cidades, como, por exemplo, obras de drenagem, obras de esgotamento sanitário, obras de água, obras de mobilidade, também renovação de frota, onde a gente está trazendo ônibus novos, com Wi-Fi, com ar-condicionado, boa parte deles ônibus elétricos, enfim, obras que vão, como eu disse, além de transformar a cara das nossas cidades, eles vão também, obviamente, trazer, gerar emprego, gerar renda e tornar nossas cidades mais sustentáveis e mais resilientes. Muito bem, ministro. O senhor é de casa, o senhor é paraense e, para além de falar sobre o seu diálogo com o nosso Estado, por todo o Estado, queria que o senhor também comentasse como tem sido o seu diálogo enquanto ministro de Cidades com os outros estados que compõem a Amazônia. Sim. Mas com o Ministério das Cidades, ele tem essa particularidade. Eu tenho dito que é o ministério mais municipalista da Esplanada de Brasília. É ele que trata com os 5.570 municípios do país. E, obviamente, que os municípios da região amazônica, e eu que sou um amazônida, obviamente que não vão ficar de fora. E nós temos dialogado muito com os governadores, seja de todos os estados da região amazônica, mas também do restante do país, com os prefeitos da mesma maneira. Então, a gente tem buscado dialogar para fazer com que o Minha Casa Minha Vida possa avançar cada vez mais pela Amazônia, como obras do PAC, né, que trazem infraestrutura, também eles possam retornar. Enfim, a gente tem dialogado para que a gente possa fazer com que essa oportunidade de ter no Ministério das Cidades um amazônida, porque o Ministério das Cidades é aquele ministério, quando foi recriado pelo presidente Lula, Maicon, que leva exatamente o que é a infraestrutura para a cidade. Porque qual foi a compreensão do presidente? É que a maioria do povo brasileiro vive nas cidades e é lá que a infraestrutura tem que estar. Então a gente vai, obviamente, cada vez mais intensificar esse diálogo com todos os governadores dos 27 estados da federação, também com os novos prefeitos que estão chegando agora a partir da eleição de 2024. Perfeito. Ainda na área das cidades, mas voltando para casa, queria que você comentasse sobre quais são os investimentos previstos para o Pará nos próximos meses. São muitos investimentos, como eu disse a você ainda há pouco, Michael. Se você somar os investimentos do Minha Casa Minha Vida, mais os investimentos do PAC, porque só do PAC são 2,7 bilhões de reais. Aí você chega a quase 6 se a gente incluir os investimentos do Minha Casa Minha Vida. Então você tem diversas frentes. Vamos entregar agora o Viver Outeiro nas próximas semanas, que é o condomínio de mais de 1.000 unidades habitacionais lá na região do Outeiro, do distrito do Outeiro. Nós estamos avançando com as obras do Viver Mosqueiro lá no Mosqueiro. Nós temos o pouso do Aracanga,
também nós estamos agilizando em Ananindeua, você tem o Moaçara em Santarém, então você tem diversas obras que vão ser entregues nos próximos meses. E também, obviamente, o início de novas obras, tanto do Minha Casa Minha Vida, como o início da obra, por exemplo, do saneamento do Ver o Peso. E tantas obras, a obra sobre o canal do Ariri Bolonha, a obra sobre o canal do Mata Fome, do canal do São Joaquim, do Tucunduba, enfim, são muitas obras. Obras também de esgotamento sanitário, obra de abastecimento de água, seja na área urbana, seja na área rural, para que a gente possa, como eu disse a você, dotar de infraestrutura as cidades do Pará e do Brasil como um todo. No momento que a gente vive, não tem como falar de Belém ou da Amazônia sem falar da COP30. Sim. E há menos de um ano para a realização da COP30, eu queria que você avaliasse a relevância de Belém receber um evento como esse e os paralelos também, como o encontro do G20 e outros que podem ser planejados nesse sentido também, para debater o que a COP30 se propõe. O encontro do G20, que ocorreu no início do mês agora de novembro, do final do mês de outubro, início do mês de novembro, que nós fizemos, foi um evento importantíssimo, onde nós pudemos discutir com os ministros de diversos países o tema tão importante que é a questão da prevenção aos desastres. Nós presidimos, junto com o ministro Valdez, este evento importantíssimo. O Brasil atualmente é o presidente do G20, né? Preside o G20, e a gente fica muito orgulhoso de ter acontecido em Belém. Como eu disse a vocês, são diversos eventos que vão acontecer, como ocorreu agora o G20, como vai ocorrer ano que vem, obviamente, a COP30 e tantos outros eventos paralelos que vão acontecer. E a grande vantagem disso, Maicon, para o cidadão do Pará, eu acho, do cidadão de Belém, como, enfim, de toda essa região, vamos dizer assim, primeiro, são os investimentos que estão chegando para Belém. Você tem a Nova Doca, você tem o canal da Tamandaré, você tem o Parque da Cidade, você tem o Porto Futuro 2, você tem diversos investimentos que estão ocorrendo, investimentos como, por exemplo, o saneamento do Ver o Peso, enfim, diversas obras de mobilidade que estão ocorrendo dentro da nossa cidade, esses ônibus com elétricos, com Wi-Fi, com ar-condicionado. Então, esses investimentos, Maicon, seguramente, na sua totalidade, não viriam para Belém se não tivéssemos a COP. Eu acho que isso é o legado que vai ficar para todos nós. Fora isso, a geração de emprego, a geração de renda. Muita gente vai poder alugar os seus imóveis, muita gente vai conseguir novos empregos por conta dos turistas que vão passar pela nossa cidade. Todo esse processo de capacitação que está sendo feito por parte do governo do Estado e do governo federal para que nós possamos receber esses turistas aqui e, obviamente, Maicon, que depois que passou a COP, esses equipamentos vão ficar para Belém, vai ficar para mim, vai ficar para você, vai ficar para as nossas famílias, que vão poder, obviamente, usufruir dessa infraestrutura que vai ficar para a nossa cidade, que a nossa cidade vai ficar muito mais bonita. Você tocou num ponto crucial da minha próxima pergunta e me deu um gancho perfeito, que é justamente sobre o pós-COP. Você falou que investimentos estão chegando e nunca teriam chegado para Belém se não tivesse esse contexto da preparação para a COP30, que é crucial também que aconteça dentro da Amazônia. E aí, nesse sentido do pós-COP, eu queria entender, além desses aparelhos que nós vamos herdar a partir desses investimentos, mas como manter Belém em protagonismo e se tem uma estratégia para que investimentos continuem chegando ainda na mesma enseada? Não, eu acho, primeiro, que de uma maneira ou de outra, só o fato de Belém ser o centro das atenções do mundo durante 2 semanas, eu acho que já coloca Belém num outro patamar em qualquer situação. Com certeza. Eu acho que a gente precisa, na verdade, estar com todas essas obras prontas, e elas vão estar. Nós temos que capacitar os nossos taxistas, os nossos cozinheiros. Eu acho que a gente vai colocar a nossa cultura, a nossa música, a gente vai colocar a nossa culinária, a gente vai colocar as nossas tradições para o mundo. E, obviamente, depois que a COP terminar, vai gerar, na verdade, já está gerando, Maicon. Eu mesmo tenho andado aqui em Belém, nos dias que eu tenho estado por aqui, e visto diversos turistas andando por Belém. Você já começa a perceber esse momento acontecendo. E agora você avalia, se o antes da COP já está acontecendo isso, a gente está vendo os turistas vindo para cá, se avalia depois da COP. E
Michael, é bom que se diga que esse ganha-ganha que a gente vai ter com a COP, não só para Belém, porque quando a pessoa vem para aqui, a pessoa vai para aqui, vai até Cotijuba, vai até o Cumbu, vai até Alter do Chão, vai até o Marajó. Você vai, quer dizer, o turismo vai avançar fundamentalmente. Então, eu acho que isso é sob o aspecto do legado, do que vai ficar para a nossa cidade, eu acho que é importantíssimo. E tem um outro dado, que também é muito importante a gente poder fazer esse processo de avaliação, que é lembrar que é o seguinte, que as obras da COP, as obras de Belém, elas não se encerram na COP. Por quê? Porque até o próprio cronograma, por exemplo, do Parque da Cidade, que é feito pelo governo do Estado. Por exemplo, você tem a obra que vai ser feita para deixar ele pronto para a COP, mas vai ficar um restante de obra para depois da COP. Por quê? Porque toda aquela parte que fica mais ao fundo, mais chegando ali na Protásio, aquela parte vai ficar toda limpa. Por quê? Porque ela precisa estar limpa para poder receber os pavilhões da ONU. Então, toda aquela parte só vai ser concluída depois que os pavilhões da ONU forem desmontados, aí você termina, você vai finalizar. Então, tem diversas obras que, por conta da COP, elas vão ser feitas, vão ser concluídas só após ela. Mas por quê? Porque justamente precisa estar com esses espaços preparados para receberem esses equipamentos, que são modulares, que, obviamente, que a ONU faz a exigência para o governo do Estado e para o governo federal. E, obviamente, que outros investimentos virão. Você vai ter agora, no ano que vem, a nova seleção do PAC. Você vai ter, ano que vem, a nova seleção do Minha Casa Minha Vida. Então, tem muita coisa ainda, Michael. Acho que nós estamos vivendo um momento extraordinário, com a eleição do prefeito Igor, com a eleição, só no MDB, são 85 prefeitos eleitos só no MDB, aliados ao nosso time, são 141 dos 144, mas nós vamos dialogar também com os 3 prefeitos que não foram eleitos no nosso campo, porque se a população escolheu aquele prefeito, a gente tem que dialogar com ele. Então, eu estou muito otimista. Eu acho que a gente está vivendo, como eu disse a você, Marco, um momento extraordinário da nossa capital e de todo o Estado, para que a gente possa fazer com que investimentos, com que geração de emprego, geração de renda aconteça de uma maneira como nunca foi visto aqui na nossa região. Perfeito. A gente está começando a chegar ali no finzinho das nossas perguntas. Mas, aproveitando também um gancho do que tu falou, é claro que essa manutenção de imagem e da relevância de Belém passa pela atuação de paraenses e amazônidas em espaços de protagonismo, Sim. como o Ministério das Cidades, o Ministério do Turismo, uma prefeitura. Mas também passa pela comunicação, e, nesse sentido, eu queria que tu comentasse sobre a importância da cobertura jornalística específica da Amazônia para um desenvolvimento sustentável, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Primeiro, Michael, eu sou administrador, enfim, escolhi ser administrador, mas, na verdade, exerci a maior parte da minha vida profissional como jornalista. Eu respeito muito os nossos coleguinhas, como a gente costuma chamar, o trabalho, porque eu acho que é a partir da informação que a gente leva para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor, que a gente faz com que a nossa sociedade entenda o que está ocorrendo. O papel de vocês é extraordinário para a democracia, para o desenvolvimento de toda uma região. E eu acho que a nossa região, até pelo tamanho que ela se tem, pelo tamanho que ela se dá, eu acho que é muito importante para que a gente possa fazer chegar a informação. Porque quando você tem cidades como, por exemplo, Belém até Santarém, você leva mais de 1 hora de avião para você poder chegar. Marabá, lá no sul do Pará, são mais de 40 minutos. Então, acho que é um estado do tamanho do nosso, uma região do tamanho da nossa. Quando você vê as capitais aqui próximas daqui, levando Manaus, você chega a mais de 2 horas de tempo de avião para você chegar em Manaus. Eu acho que uma região como a nossa, a informação ela é fundamental, ela é vital para o desenvolvimento da nossa região, para que a gente possa levar a informação, para que a gente possa fazer o acompanhamento, a cobrança, para que a gente possa, de fato, ficar em cima para que as coisas aconteçam, para que, por exemplo, situações como a gente tem visto, como ataques ao meio ambiente, como a gente tem visto, obviamente, desigualdades acontecendo, que a gente, obviamente, essa fiscalização que a imprensa faz, ela é fundamental para a manutenção da democracia e para o avanço da nossa sociedade. Perfeito. Por último,
agora, com a recente vitória de Igor Normando para a Prefeitura de Belém, temos mais um Amazônida, né, num espaço de protagonismo, como eu mencionei, a importância desse espaço. E eu queria que você comentasse a relevância de mais essa voz somada, né, nesse discurso, nesse diálogo com o Pará e com a Amazônia. Embora ele ocupe o cargo de prefeito, né, mas a gente dialoga com o Estado e também com a Amazônia de maneira geral. Eu queria que comentasse dessa relevância. Eu acho, Marco, primeiro, eu acho que nós estamos vivendo um momento extraordinário, como eu disse a você anteriormente. Você tem um alinhamento que está ocorrendo, né? Você tem um ministro paraense em Brasília, enfim, eu, o ministro Jade, lá em Brasília. Você tem o governador Helder, obviamente, no governo do Estado. Você tem o Igor Normando aqui em Belém. Eu acho que, num momento como esse, no momento que está antecedendo a COP, eu acho que nós não teríamos um alinhamento melhor para que a gente possa fazer com que todo mundo esteja andando no mesmo ritmo. Acho que o mote da campanha do Igor foi que Belém precisa andar no ritmo do Pará. E eu acho que é isso que a gente precisa imprimir. Quando você está dizendo imprimir o ritmo do Pará, no Pará, quer dizer o quê? O ritmo que o governador Helder está tocando as coisas, com aquela coisa, com trabalho, com atitude, enfim, com todo dia estar em cima, efetivamente, fazendo com que as coisas aconteçam. E é isso que a gente precisa fazer, trazer para Belém esse ritmo de investimentos. As obras precisam acontecer. Os recursos já estão todos alocados. Nós, do Ministério das Cidades, do Governo Federal, do presidente Lula, já enviamos os recursos. Agora, o quê? As obras precisam acontecer, precisam fazer a licitação e a gente precisa ver essas obras em curso. Então, é isso que a gente torce e é isso que a gente vai trabalhar para que aconteça, para que a gente possa andar. Mas não só com Belém, Maico, me permita, com os 144 municípios. Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento de protagonismo. Uma Belém que vai receber uma COP, o maior evento climático do planeta. Isso é extraordinário, Maico. E a gente precisa, de fato, aproveitar essas oportunidades, aproveitar que nós temos ministros paraenses em Brasília, mas não é em qualquer posição, Maico. Maico, o maior investimento de infraestrutura do país está no Ministério das Cidades. Quer dizer, não é o fato de você ser ministro já é uma honra, mas eu, como ministro paraense, estar no Ministério das Cidades, aquilo que dialoga com tudo aquilo que a gente pensa em termos de infraestrutura para uma cidade, está no Ministério das Cidades. Seja habitação, esgotamento sanitário, drenagem, prevenção a desastres, a questão, vamos dizer assim, de toda a parte de abastecimento de água. Enfim, é isso que a gente precisa aproveitar. Na outra mão, você tem um governador que é um dos governadores mais bem avaliados do Brasil. Isso não é à toa. Projetos como a Usina da Paz. Então, é isso que a gente precisa estender. Fazer chegar nos 4 cantos do Pará e de Belém esses investimentos que vão transformar. E, obviamente, que a gente esteja preparado para receber a COP, porque eu acredito que aí sim, Maico, eu acredito que se a gente fizer uma grande COP, se essas obras de infraestrutura estiverem todas prontas, e elas vão estar, eu tenho certeza que nós vamos estar no centro das atenções do mundo. E o que vem depois será muita prosperidade, porque a gente vai ter turismo. Nós, como paraenses, você, Maico, eu, a gente sempre quis que Belém, que a nossa cultura, que a nossa culinária, tivesse em evidência. Eu acho que não terá oportunidade maior do que essa para que a gente possa, de fato, estar nesse protagonismo. Perfeito, ministro. Te agradeço muito pela tua presença, pelas tuas respostas. Eu ainda ia pedir para mandar uma mensagem para Belém enquanto capital da Amazônia, mas já fez isso. Já. Então, te agradeço demais pelas respostas, pela presença. Quem acompanha o Liberal, os nossos leitores, nossos espectadores, podem conferir a matéria no jornal impresso e também o resultado dessa entrevista nas plataformas digitais. Por essa e pelas próximas contribuições, mais uma vez te agradeço. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Eu sou Maicon Marte e a gente fica por aqui.